Começa agora mais um CRC-SP Conversa. Neste programa, os nossos convidados irão falar sobre um assunto muito importante e atual, que são as fraudes e os atos ilegais e os seus impactos no balanço e no relatório do auditor independente. Quando ocorrem esses tipos de caso, a responsabilidade primária é da administração da entidade. Entretanto, o auditor deve avaliar os riscos que podem provocar distorções significativas nas demonstrações contábeis e, consequentemente, no seu relatório. Além disso, falaremos também sobre as normas NBC-STA 240 e 250 que regem o assunto. Temos em nossos estúdios Vanderlei Olivetti, auditor da Deloitte Brasil e membro da Comissão Nacional de Normas Técnicas do IBRACON, e Cláudio Gonçalo Longo, auditor e conselheiro do CRC-SP. Saudações a todos. O assunto que nós vamos discutir hoje é extremamente momentoso, trata de fraudes, atos ilegais, o impacto deles no balanço e, obviamente, no relatório do auditor independente. Recentemente, o IBRACON emitiu uma orientação aos auditores independentes cobrindo essas duas normas. Então, nós gostaríamos de discutir esse assunto. É importante, de fato, o IBRACON, com o intuito de prover orientações aos seus associados, aos profissionais da contabilidade e aos auditores, editou recentemente uma compilação de lembranças de algumas normas. Não são normas novas, são normas já existentes, para fazer uma lembrança neste momento que estamos vivendo de muitos assuntos trazidos pela mídia relacionado a fraudes, eventuais atos ilegais ou delações que estão acontecendo, uma lembrança ao trabalho dos auditores, principalmente aquelas orientações providas das normas, que nós vamos chamar sempre de normas, mas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, NBC-TAs, para não ficar repetindo a sigla NBC-TAs, sempre que nos referirmos às normas, vamos tratar principalmente das normas 240, que trata sobre considerações sobre fraudes, e a norma 250, sobre cumprimento de leis e regulamentos e suas responsabilidades, não só do auditor, mas das entidades como um todo. Excelente sua colocação, porque embora a responsabilidade primária pelas demonstrações financeiras e, consequentemente, pela prevenção e detecção de fraudes, seja da administração e dos órgãos de governança de uma entidade, obviamente que o auditor independente não pode ignorar que existem riscos. E é exatamente sobre esses riscos que eu gostaria que o colega entrasse em detalhes. Certo. Riscos são decorrentes de algumas atividades e sempre lembrando que, como nós vamos tratar, estamos discutindo na nossa conversa aspectos relacionados a trabalhos do auditor, mas antes do auditor iniciar o seu trabalho, temos que considerar de quem é a responsabilidade primária pelos aspectos de governança, controles internos e manutenção de registros contábeis e zelo pelas atividades de uma entidade, que compete à administração da entidade, aos órgãos de governança, zelar por todos esses preceitos que vêm desde uma estrutura de controle interno até refletir tudo isto em operações e demonstrações contábeis. Então, a responsabilidade primária, obviamente, compete à administração e aos órgãos de governança de entidade. E aqui, como nós tratamos de entidade, é qualquer entidade, desde uma entidade individual, com um faturamento muito pequeno, até grandes corporações. Concordo plenamente, quer dizer, não obstante, eu repito, a responsabilidade seja da administração, obviamente que o auditor tem que estar atento, alerta a essas situações, né, de possibilidade de fraude, quer dizer, é um risco que pode, e quando ele ocorre fraude ou atos ilegais, ele acaba provocando distorções nas demonstrações contábeis, no balanço. Então, obviamente que o auditor ele tem que estar alerta a essas situações e tem que obedecer certos requisitos, onde
é fundamental o ceticismo profissional. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses requisitos, que eu acho importante para caracterizar a responsabilidade e o cuidado que o auditor deve ter, né? Certo. É muito bem lembrado o aspecto do ceticismo. Ceticismo, nós não temos uma definição única do que é um ceticismo profissional. É um profissional estar alerta a fatos, circunstâncias e sempre na consideração: isto faz sentido, isto está adequado, isto parece razoável. E o ceticismo é um conjunto de informações ou de tratamentos que são dados que o auditor ou um profissional contábil adquire durante sua vida profissional, sempre fazendo muitas vezes para ele próprio: algo faz sentido, parece razoável. E isto ele é bastante tratado nessas normas que eu mencionei, a 240 considerações sobre fraude e a 250 sobre responsabilidades para aplicação de leis e regulamentos. E o ceticismo profissional entra exatamente nesta situação. Sempre lembrando que nós temos que tomar cuidado com a palavra fraude e a sua distinção de um erro. Erro pode ser decorrente de algo não intencional, um descuido, algo que passou despercebido, algo que alguém errou, mas não com a intenção de. Diferentemente de quando se trata de um erro intencional com alguns propósitos e alguns benefícios para alguém. Então, a fraude ela é tratada quando existe o erro intencional e muitas vezes motivada por aspectos relacionados a conluio de que um grupo de pessoas está intencionado a produzir informações para suas vantagens particulares. Quer dizer, um erro podemos dizer que é fortuito, ele ocorre de forma fortuita, enquanto que uma fraude ela é caracterizada por uma situação em que é forçada uma situação. Ele pode ser um erro motivado. Tá. Certo? Erro, temos que separar. Erro, todos estão sujeitos a alguns erros que precisam ser corrigidos. E que, obviamente, o erro é mais fácil, né, de detectar. De detectar, porque ele é, muitas vezes, um erro de um cálculo aritmético, um erro que está uma informação no lugar indevido. Então, nós temos que apartar isto. E um erro intencional para produzir interesses particulares que podem ter um conluio, e muitas vezes quando temos fraude seguida de conluio, é um grupo de pessoas que fazem acordos para enganar qualquer usuário de uma demonstração contábil. E fraude, não estamos dizendo aqui fraude de alguém roubou um ativo, tirou um ativo de uma entidade, tirou um numerário de uma entidade. Pode também ser relacionado a uma informação contábil que produz números contábeis para enganar alguém, é relacionado à fraude. E estamos também, no momento, vivendo muitos comentários relacionados à corrupção, situações onde houve denúncias, pagamentos de propinas, que é um fato hoje que está bastante na mídia. Agora que você tocou num ponto fundamental que é de total interesse aos nossos telespectadores, sejam eles todos profissionais de contabilidade de uma forma geral, sejam eles contadores, que são os preparadores, né, ou os auditores. Então, quer dizer, vamos começar a tentar, pelo menos, discutir como seria o impacto no relatório do auditor. Eu acho que isso é importante a gente colocar nesse momento. Muito bem. O impacto no relatório do auditor é a consequência, é o fim do processo. O que nós temos que perceber, qual a responsabilidade de cada um. Surge um problema, alguma alegação. Então, compete primeiramente à administração da entidade, aos órgãos de governança, conduzir uma análise, pode ser uma investigação ampla, dependendo da situação, produzir documentação e informações para que o auditor inicie seu trabalho. Existe um problema? Compete ao auditor, e isto é trazido
tanto nas normas 240 quanto na 250, iniciar um processo de indagação à administração da entidade e aos órgãos de governança sobre eventual investigação de determinado fato. Quer dizer, então, essa investigação, a situação que nós podemos ter situações diferentes de uma empresa para outra. Certo. Será que a gente poderia caracterizar, por exemplo, alguns cenários para discutir o assunto e tornar mais entendível? Acho que é importante para passar para um telespectador então, quais são os possíveis. Obviamente, nós não vamos conseguir aqui desenhar todos os cenários possíveis. Reais, né? E também não vamos discutir situações reais, porque não temos essas informações para transmitir, mas podemos trabalhar com alguns cenários, sempre lembrando que não são exaustivos e também vamos dar algumas informações do que fazer, mas não conseguimos desenhar todos os cenários possíveis. Então vamos imaginar um primeiro cenário, uma situação mais simples, vamos dizer, que a imprensa, de uma forma geral, a mídia, noticiou um possível envolvimento de uma empresa, mas ainda não tem evidência suficiente que a empresa está efetivamente envolvida. Vamos numa situação em que a mídia está comentando. Podemos trabalhar numa situação, vamos chamar só para ter um nome de cenário 1, onde existem informações veiculadas na mídia sobre o suposto envolvimento de uma entidade com práticas de atos ilegais ou algum descumprimento de uma norma ou regulamento. Bom, existiu a situação, neste momento compete à administração combater esta informação, não sair fazendo publicidade na mídia, publicando artigos, mas para seus próprios, sua estrutura interna, seus controles internos e sua preparação de demonstrações contábeis, conduzir uma investigação, se aquilo que foi veiculado é boato ou existe algum fato. Então vamos assumir nesse cenário que existiu uma informação veiculada na mídia e isto traz a atenção ao auditor, que também é trazido na norma 250, compete ao auditor fazer indagações à administração sobre qual investigação foi feita sobre aquela informação veiculada. E podemos ter algumas situações onde a companhia, a entidade vai ter que, por meio de sua administração, fazer alguma investigação, alguma análise para dizer, existe alguma evidência? Então vamos num cenário onde a administração conduziu uma investigação, pode ser por ela própria, ou ela pode usar terceiros para fazer isto, mas a responsabilidade final é da administração da entidade. E não existem evidências que comprovem aquilo. E não tem qualquer informação hoje, qualquer evidência. Quer dizer, numa situação dessas, poderíamos dizer que o relatório pode ter até um relatório sem ressalva, sem qualquer modificação. Pode ser que não havendo qualquer evidência ou qualquer distorção nas demonstrações contábeis, neste momento a companhia divulga que conduziu uma investigação, nada existe de evidência neste momento e o auditor, se ele estiver confortável com a documentação produzida pela administração sobre a investigação conduzida, e fatos divulgados em notas explicativas, pode não conter qualquer modificação no relatório do auditor ou pode, dependendo da situação, desde que fazendo referência ao que a entidade divulgou em nota explicativa, ir usar uma norma chamada 706 com parágrafo de ênfase. Pode ou não. Parágrafo de ênfase é algo de julgamento. Sim, é chamar a atenção de uma situação que está nas demonstrações, quer dizer, seja no corpo das demonstrações, do balanço ou das notas explicativas. Certo. Agora, para o nosso telespectador entender claramente, quer dizer, a palavra-chave aí é evidência. Certo. É ela que vai direcionar o relatório do auditor. Certo. A evidência e documentação preparada pela administração. Isso, obviamente, se existe um boato, uma informação veiculada e a administração parte do conceito vou fazer nada, fazer nada não funciona no trabalho do auditor, porque com ele, ao auditor compete a indagação.
Se a resposta à indagação é nada, significa que provavelmente temos uma limitação. Nós temos um trabalho aí que não pode ser completado. Então, o auditor não pode, ele, concluir algo que não foi primariamente concluído pela administração. Perfeito. Porque ele não pode tomar, às vezes, do trabalho da administração para suportar aquilo que a administração não fez. Vamos complicar um pouquinho o cenário 1. Obrigado, hein? Vamos complicar um pouquinho e vamos colocar que, quer dizer, além do fato do noticiário, da divulgação, já existe algo mais concreto. Por exemplo, ocorreram delações premiadas, então a empresa, a entidade em si foi citada, já foi citada. Quer dizer, já existe algo um pouco mais concreto do que a situação anterior. Certo. Continuaria Bom, obviamente, cada caso é um caso. Podemos ter algumas referências para nos ajudar a caminhar numa situação. A mídia está veiculando informações contra uma entidade, alguém que foi acusado, por exemplo, já partiu para fazer uma delação premiada com comentários ou informações contra a entidade. E pode ser que um grande cliente dela já a considerou como não habilitada para participar de novos contratos. Que, aliás, nós tivemos essa situação concreta, de forma concreta. Nessa situação, é difícil acreditar que não haveria alguma forma de evidência. Não estou dizendo que tem, não estou dizendo que não tem. Então, nessa situação, sem dúvida, a administração da entidade compete conduzir uma ampla investigação, que pode ser interna, pode-se utilizar de terceiros contratados para o trabalho, ou pode, e um trabalho bastante comum nessas situações chama-se trabalho forense, onde se faz uma série de busca de informações, evidências, informações eletrônicas, de tudo. Que acho que é importante a gente destacar que é bem diferente de um trabalho de auditoria sobre as demonstrações contábeis. Um tem um alcance, um direcionamento e outro completamente diferentes. Certo. São propósitos diferentes. Um trabalho forense não é uma auditoria. Ele pode ser subsídio para produzir a documentação que a administração precisa preparar para esse trabalho ser fornecido para os procedimentos de auditoria. Então, esse trabalho forense pode revelar algumas informações ou pode não, depende de cada caso, e havendo situações que neste momento podem produzir alguma evidência que existe algum problema, mas que ainda está num processo de investigação, mas não existe neste momento, só para deixar claro, qualquer processo administrativo ou judicial contra uma entidade. Tá, então vamos passar para uma situação um pouco mais concreta. Só para completar esse daqui, como funcionaria nessa situação o relatório do auditor? Dependendo, obviamente, da qualidade da informação e documentação produzida pela administração da entidade, o relatório do auditor pode ou não ser modificado, ou pode não ter modificação, pode ter uma ênfase, ou pode, dentro das modificações, dependendo de cada situação, ser com um parecer modificado de acordo com a norma 705. Só para esclarecer para o telespectador, a expressão parecer ou relatório modificado significa que o relatório não é limpo, que ele tem uma ressalva, que ele é um relatório diverso, certo? Mas eu queria complicar um pouco e pegar uma situação um pouco mais complicada que a gente está vivenciando no momento, que são empresas, entidades que já têm dirigentes, inclusive detidos, ou e processos já abertos. Já um processo administrativo ou judicial iniciado. Exatamente. Certo. Então, nessa situação, ela é mais complicada, como foi iniciado por você mesmo. Compete, obviamente, todo o trabalho, a condução de um processo amplo de investigação por parte da administração para averiguar evidências que existem. E temos que considerar o aspecto, dependendo da natureza do processo iniciado contra a entidade ou contra seus dirigentes, pode ser uma situação onde, e também neste momento nós não temos um histórico ou jurisprudência onde
olha, aconteceu esta situação no passado e o desfecho foi este, que culminou ou não em algum pagamento monetário, alguma penalização para a entidade. Então, nesta situação, dependendo da documentação produzida e em uma situação que é mais provável do que não, que vai acontecer um desembolso monetário para resolver todo um problema, mas neste momento ele não pode ser quantificado por conta das circunstâncias. Então, o relatório do auditor, ele pode ser modificado. Não estou dizendo que deve ser, ele pode dependendo de cada caso. E nessa situação seria um caso de limitação, quer dizer, o auditor não consegue chegar a uma conclusão, ou seria um caso em que, vamos dizer, ele pode concluir que as demonstrações não representam. Ou... Sim, ele pode, dependendo da situação, dependendo da magnitude daquela operação com aquele cliente específico, no conjunto de todas as operações da companhia e de suas demonstrações contábeis, da relevância ou não, ele é a principal ou não. Então, numa situação onde aquela operação que está sendo objeto de denúncia, questionamento, não representa algo muito importante para o conjunto das operações da entidade, mas ele é um problema ainda não resolvido, obviamente a administração da entidade tem que fazer as divulgações necessárias às notas explicativas e, não sendo possível, diante das circunstâncias, em chegar a uma conclusão precisa de um número a ser registrado como um potencial perda, desembolso monetário, isso tem que estar divulgado e o auditor vai avaliar todos os fatos e pode, não é que deve, se valer do que existe no parágrafo 23 da norma de auditoria, de relatório de auditoria, o 705, e pode concluir por uma qualificação no sentido de que, exceto por possíveis ajustes decorrentes do desfecho do assunto descrito em determinada nota explicativa. Vamos dizer que essa situação seria o terceiro cenário, né? Agora, então, vamos partir para um quarto cenário, que também a gente já está vivenciando na prática, que é empresas, entidades que já estão, além de ter dirigente detido, ter iniciado o processo e tudo mais, ela está começando a ter problemas financeiros, ela está demitindo funcionários, algumas já entraram em recuperação judicial, com pedido de recuperação judicial, e estão com problemas sérios. Quando eu falo de compromisso financeiro, não estão respeitando cláusulas contratuais, covenants, por exemplo, que podem entrar em default nos seus contratos. Essa situação me parece bem mais grave, e a gente está vivenciando essa situação, né? Sim, ela é possível acontecer, e de novo, primeiramente a administração precisa entender o cenário e apresentar todos os fatos em suas demonstrações financeiras. E sempre lembrando que, como nós analisamos um balanço, uma demonstração contábil, ele vai representar um fato em determinada data base, por exemplo, 31 de dezembro. Então, aquilo representa o histórico, o que aconteceu até aquele momento, e sempre lembrando que uma entidade ela tem uma continuidade de suas operações. Bem lembrado. E temos que tomar cuidado se esses episódios, esses fatos que você citou, ele pode interferir na conduta no curso normal das operações da entidade. Existe uma norma de auditoria, que é a 570, que ela lembra ao auditor, porque o auditor não é o responsável por prover garantia à continuidade normal das operações de uma entidade, que é o que nós chamamos de going concern. A administração tem que fazer uma análise sobre o que existe de situação, se todos esses fatos que você citou está com dificuldades financeiras, está reduzindo operações, um cliente muito importante não vai mais contratar operações pelo menos momentaneamente, e o que a empresa vai fazer para sobreviver? Vai ter que realizar determinados ativos. Então, aqueles ativos que forem disponíveis para venda, tem que ser provido naquele momento uma informação qual que é o provável valor justo de realização, liquidação daquele ativo. Aí entra aquela expressão em inglês que provavelmente
você pode ter que negociar ativos com perda. Certo. E seria necessário um impairment, uma eventual provisão impairment. adicional. Certo. Então tem que refletir tudo isto e dentro de um período razoável de tempo, que é no mínimo 12 meses após a data base do balanço. Mas é importante frisar, você já mencionou, mas é importante frisar, essa análise é de responsabilidade da administração. Certo. Ela tem que fazer essa análise dos próximos 12 meses e o auditor vai concluir em cima dessa análise. Eu acho que isso é importante, né, para o nosso telespectador captar bem a mensagem, certo? A administração vai fazer uma análise no mínimo do período de 12 meses e compete ao auditor auditar, observar todo o conjunto dessas informações para poder concluir seu relatório. Num cenário deste, é possível que o relatório vai ter que ser modificado com informação sobre eventuais ressalvas sobre falta de alguma provisão, ou assumindo que já tenha todas as provisões, sobre o desfecho desses processos e também um parágrafo sobre a capacidade de continuar operando em condições normais, Então, desde que suportado por esse plano da Mas aí eu administração. queria lembrar, você mencionou de por exemplo, uma situação de uma entidade que está proibida de operar com um importante cliente. Vamos dizer que esse importante cliente fosse tão importante que era representativo nas operações da empresa. Pode ser o único ou representa 80%. E aí nós caímos num problema que aí... Nessa situação, em havendo impedimento, pelo menos no momento de continuar operando, a companhia pode estar diante de uma situação onde o seu balanço pode ser preparado em outra base. Os ativos ao valor de realização e os passivos ao valor de liquidação. Bem, o foco da nossa conversa eram essas duas normas, né? A 240, 250, entrando na parte de relatório. Então, nesse momento só me resta agradecer, em nome do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, a sua presença, Vanderlei. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade e espero ter contribuído aos telespectadores. Obrigado. CRCSP Conversa deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRCSP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.